Oi, pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que sim. Bom, tema dessa videoaula aqui, competência, visão sistêmica, e vamos falar também um pouquinho sobre ética, né? Bom, por que a gente tem um componente curricular chamado Administração de Sistema de Informação no bacharelado em Administração, né? Então, essas aulas todas que nós tivemos aí assistindo, né? Infelizmente não houve uma interação, né? Não foram aulas dialógicas, né? Dialogadas. Então, vocês assistiram vários conteúdos que nós precisamos, nós, administradores, precisamos entender um pouquinho para desenvolver essa competência, que é a visão sistêmica, né? Eu sempre costumo dizer que um bom administrador, um excelente administrador é aquele que possui como competências, né, a visão sistêmica, a visão integrada e a visão estratégica, minimamente, né? Tendo essas competências, você já tem condições de ser um excelente administrador, tá bom? E aí, o que seria essa competência visão sistêmica? O que seria, né, a visão sistêmica sob o ponto de vista da competência? Para que a gente possa ser competente em alguma coisa, a gente tem que adquirir. Então, existe aí um componente de entrada. Né? A gente tem que correr atrás e aprender. Né? Ninguém nasce competente. Né? Ninguém nasce sabendo, né? Então, eu faço aí uma evolução dessa expressão. Ninguém nasce competente. Todos nós somos incompetentes quando nós nascemos. Aliás, nós somos tão incompetentes que sequer nós, sem a ajuda de alguém, né? Nós ali, quando nascemos, conseguimos nos limpar. Né? A gente precisa de alguém dando banho na gente, alguém limpando, enfim. Então, todos nós nascemos incompetentes. Por isso que quando alguém falar para você, você é incompetente, dependendo do que ele está se referindo, é verdade. Talvez seja, não seja uma ofensa, né? Seja apenas a constatação de um fato inegável. Né? Eu, por exemplo, sou incompetente para medicina. Não sei nada de medicina. Então, sou muito incompetente. Né? E qual o problema disso? Nenhum. Não é mesmo? Mas nós, administradores, nós não podemos ser incompetentes, por exemplo, na visão sistêmica. Então, se algum dia você estiver lá dirigindo um negócio, você é responsável por uma organização, e alguém virar para você e falar assim, você é incompetente porque você não tem visão sistêmica, aí isso é crítico. Se for verdade, isso é grave. Porque pode ser mentira também, né? Pode ser um invejoso lá só. Mas se for verdade, isso é grave. Porque sim, essa é uma competência requerida, necessária, ela não é diferencial, ela é mínimo necessário para um bom administrador. E o que viria a ser então essa visão sistêmica que vocês estão adquirindo? Então esse componente de entrada aqui é o que vocês estão agora aqui no Instituto Federal dando os primeiros passos, deixando de ser incompetentes e adquirindo, né, elementos para que vocês possam se tornar competentes. O Instituto Federal não é suficiente para você ser competente, mas ele com certeza é o começo, é o princípio para que você adquira essa competência e lá na frente você possa ser competente, tá bom? Bom, conhecimento. Então nós precisamos aprender e eu espero, né, que com as videoaulas e com o material e com as indicações de referência vocês estejam adquirindo minimamente algum conhecimento, né? E esse conhecimento ele é com certeza o primeiro passo, tá? E que tipo de conhecimento, né, é requerido para que você desenvolva a competência visão sistêmica? É necessário que você saiba definir o que é um sistema, quais são os tipos de sistema. Então vocês devem se lembrar, nós falamos de infraestrutura, software, hardware, redes. Depois a gente, no que diz respeito ao software, a gente detalhou um pouco mais. E esse detalhamento ele seguiu a sequência das tipologias, né, daqueles sistemas que eram classificados como suporte operacional, depois de suporte gerencial. Né. A definição em tipos de processos, que foi o início do componente curricular lá com a Camila, né, que eu dei fiz ali um fechamento, né, não foi o ideal, mas toda aquela
aquela teoria ligada, né, ao gerenciamento de processos de negócio, tá? Ao BPM, também a tipologia de processos, né? E aí, a partir disso, né, quer dizer, você conhecendo, né, a definição e os tipos dos sistemas, a definição e o tipo dos processos, quais são as ferramentas que você pode utilizar, né? Então, quais são os métodos, quais são as técnicas de análise, e isso é muito importante também, né? Ter noção. Ah, professor, a gente não se aprofundou nisso. Infelizmente, não foi possível mesmo de se aprofundar. Inclusive, a proposta original da professora Camila é que vocês, naquele período que vocês ficassem sob os cuidados dela, né? Vocês vivenciariam, né, experimentariam uma análise de processo, mas infelizmente a pandemia nos impediu. Mas vocês pelo menos têm noção, né, de onde vocês podem buscar, né, as referências sobre esses métodos, sobre essas técnicas de análise. E também de análise de sistemas, mas aí, no caso da análise de sistemas, não a parte de TI, né, mas a parte de pensamento sistêmico, que é aquele enfoque funcional, né, entrada, processamento, saída, retroalimentação, que eu peço para vocês, nunca deixem, né, de usar esse enfoque funcional como uma ferramenta analítica, né, que aliás, né, a sequência é isso, são as ferramentas de suporte. Eu apresentei para vocês o BISAD, né? Aquilo lá é uma ferramenta de suporte. Para quê? Para você desenhar, para você modelar um processo. Então, esse conhecimento é o conhecimento que vocês tiveram contato aqui comigo, quer dizer, com a Camila inicialmente, depois comigo. E com esse conhecimento, vocês podem desenvolver habilidades, né? Quando eu falo de habilidades, eu costumo dar o exemplo do dirigir um carro. Quando você aprende a dirigir um carro, então você conhece, você adquire conhecimento, geralmente você reflete sobre tudo que você faz. Então quando você está lá no, né, início de o famoso carta nova, né? Então você entra no carro, você olha o retrovisor, você põe o cinto, você liga o carro, você pisa na embreagem e você faz isso de forma às vezes até pausada, porque você vai pensando, você reflete sobre cada uma dessas ações, né? Então, nesse ponto, você sabe dirigir o carro, mas você sabe a partir do conhecimento que você adquiriu, né? Você adquiriu conhecimento, por isso que você sabe. Mas conforme você vai usando esse conhecimento, ou seja, conforme você vai dirigindo, conforme você vai ficando mais experiente no ato de dirigir um carro, você não vai mais parar para pensar, né? Você começa a fazer as coisas de forma quase que automática. E chega uma hora que de tanto você dirigir, parece que você nasceu sabendo. Parece que você já sabia dirigir desde que nasceu, porque sabe, é tão natural passar a marcha, é tão natural arrumar o retrovisor. Às vezes você faz as coisas e você não tem nem consciência de que fez, mas você fez. Você colocou o cinto de segurança, mas em nenhum momento você fez isso de forma consciente, foi quase que automático, né? Quando, então, o conhecimento de dirigir, ele se torna quase que automático, quase que natural, é como se você tivesse sempre sabido daquilo, então deixa de ser conhecimento e passa a ser habilidade. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, porque existem outras. Na verdade, seria interessante, aí fica de dica, ó, dica. Quando vocês forem fazer lá a escolha dos componentes eletivos, tem um componente eletivo chamado gestão por competências. E quem costuma lecionar esse componente curricular eletivo sou eu, e aí a gente pode se aprofundar, né, no conhecimento, no conceito e nas metodologias de competência, tá bom? Então vou parar por aqui. E aí, voltando para a visão sistêmica, o que seriam as habilidades, né? E aqui, pessoal, eu só estou dando o mínimo, tá? Por exemplo, tem mais conhecimentos que vocês podem adquirir sobre a visão sistêmica, tem muito mais habilidades que vocês podem desenvolver. Isso aqui é o mínimo para a gente poder falar assim, olha, você tem essa competência de visão sistêmica, tá? O que seriam as habilidades esperadas de alguém que é competente em visão sistêmica? Uma reflexão analítica sistêmica. Então você sempre, na hora que você se depara com um problema, você já faz a análise sistêmica. Você já procura identificar
né, decompor, né, aquele problema nas suas partes. O que é a entrada, o que é o processamento, o que é a saída. A saída está me dizendo que informações a respeito da entrada, a respeito do processamento. Né? Porque aí quando você começa a fazer esse tipo de reflexão, né, essa decomposição do problema, né, usando, por exemplo, o esquema funcional, você começa a entender melhor o problema e você começa a fazer a racionalização, você racionaliza o problema. Você não vai se basear nas opiniões das pessoas, você não vai se basear no achismo das pessoas, porque você começa de forma analítica a identificar o processo e, decompondo o processo, você vai observando as partes e, ao observar as partes, talvez você localize, né, algum indício, alguma suspeita de onde você tem que realmente prestar atenção para resolver o problema. Né? E aí você pode se valer de outras ferramentas analíticas. Você pode fazer a modelagem desse processo, identificar o que é evento, o que é ação, qual é o fluxo, né? Nesse fluxo o que flui, flui documentos, flui informação. Então essa reflexão analítica, ela tem que ser natural. Você bater o olho, isso tem que vir como se você sempre tivesse sabido, como se você tivesse nascido sabendo fazer isso. Né? É óbvio que no começo você vai ter que fazer um esforço, né? Você não vai, porque senão você cai no senso comum e vai querer ir para o achismo. Né? Então você tem que lembrar, puxa, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que primeiro decompor. Então eu vou decompor aqui nas suas partes. Né? E aí decompondo nas suas partes tal, aí puxa, eu posso fazer agora uma modelagem de processo. E assim, no começo é mais demorado, mas conforme você vai usando com frequência, continuamente, vai chegar uma hora que isso vai ser quase que natural, isso vai se tornar automático, e você vai fazer isso tão automaticamente que pode até acontecer de você nem perceber que está fazendo. Tá? É essa reflexão analítica sistêmica que a gente percebe em quem tem a competência da visão sistêmica. Tá? E é óbvio, né, o domínio sobre as técnicas e ferramentas, porque você não vai usar todas as ferramentas, você não vai usar todas as técnicas, você vai usar aquela que for conveniente ou aquela que você tem maior domínio, mas que é satisfatório ou suficiente para resolver os problemas ali que estão sob sua responsabilidade. A pessoa que tem essa competência da visão sistêmica, isso aqui, pessoal, é um pouco mais complicado de falar, que se adquire na faculdade, né, que se adquire na instituição de ensino. Isso geralmente vem junto com outros fatores que começam a ser adquiridos lá na primeira infância. Então, quando você ainda era um bebezinho, você começa a desenvolver a sua personalidade e a forma como você reage, né, o seu comportamento vai sendo moldado desde lá da primeira infância, né? E lá na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, é nessa fase que você adquire comportamentos, você desenvolve essas atitudes. Na fase adulta, que é o caso da maioria de vocês, já é um pouco mais complicado de adquirir. Vou dar um exemplo. Se você é tímido, você não vai deixar de ser tímido. Você pode administrar a timidez, você pode aprender, né? Então você adquire conhecimento, você pode, de tanto usar aquele conhecimento, se tornar hábil e até para as pessoas parecer que não é tímido. Tamanha desenvoltura, por conta da sua habilidade, né, em administrar essa timidez. Mas você sempre vai ser tímido. Então, o que você vai ter que observar em si? Se as suas reações diante das situações, elas te predispõem a uma análise sistêmica, então você está diante de um inesperado, acontece um imprevisto. Qual é a sua reação diante do imprevisto? É se desesperar ou você tem a frieza de fazer uma análise sistêmica? Pô, professor, eu me desespero. Bom, se você se desespera, não se preocupe, você é humano, você é normal. Certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenvolver muita habilidade lá de reflexão analítica para que, num primeiro momento, você se desespera, mas depois cai, né? Volta o ser racional. Opa, calma, nada de desespero. O que eu tenho que fazer? Reflexão analítica. E aí vai parecer, né, que você tem esse comportamento, né, que você já está predisposto a fazer uma análise. É como se você fosse já uma pessoa tão
serena, né, tão controlada que mesmo diante do imprevisto, do inesperado, você se predispõe a fazer uma análise sistêmica, né? E a racionalização, você racionaliza as coisas e tenta fugir, né, das subjetividades. Não se deixa levar pelas emoções, não se deixa levar pelo nervosismo, né? Por quê? Porque você racionaliza. E isso é muito comum acontecer. Se você começa a se valer, né, da análise sistêmica, é muito natural que você, inclusive, se afaste, né, desses comportamentos, dessas reações, dessas atitudes que não são tão racionais. Mas, professor, é difícil. É claro que é difícil, não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, não precisava fazer faculdade, né? Então, é importante você observar isso. Ah, professor, mas eu, graças a Deus, lá na minha primeira infância, meu pai, minha mãe já me prepararam, eu já sou assim. Eu racionalizo as coisas já naturalmente. Antes mesmo da faculdade eu já fazia isso. Que ótimo. Então você já não tem o trabalho de desenvolver um pouco mais de dedicação a essas habilidades, porque você já possui esse comportamento. Essa predisposição já é, aí sim, ela é natural. Por quê? Porque lá na sua primeira infância, segunda infância, na adolescência, você foi desenvolvendo esse comportamento, tá bom? Bom, isso aqui é a entrada, é aquilo que você consegue adquirir e desenvolver em si. Mas não basta isso. Você tem que mobilizar os seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes para entregar. E aí é que pega. Tem gente que estuda muito, tem gente que até desenvolve, né, habilidades, né, se torna hábil naquele conhecimento, mas nem sempre se dispõe a mobilizar tudo isso para entregar resultados, para resolver os problemas. Então, mesmo que elas sejam excelentes num processo seletivo que esteja baseado, por exemplo, numa prova de conhecimento, então se você der uma prova de conhecimento para ela vai tirar 10, né? Mas apesar dela tirar 10, na hora que ela está ali no dia a dia da organização, ela não entrega 10. Né? Ela entrega, sei lá, 6, 7. Aí você fala, poxa, mas ela foi tão excepcional, ela foi tão extraordinária na prova de conhecimento, por que na hora que ela trabalha ela não está entregando? Bom, porque aí entra muito dessa predisposição, né, da questão da atitude, e de fato mobilizar esse conhecimento, essas habilidades para aquilo que é importante para a atividade que ela está desenvolvendo. E essa ligação, né, que motiva o indivíduo a mobilizar seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, né, para resolver problemas e entregar aquilo que é esperado para aquela atividade. E aí não importa, pode ser uma atividade não econômica também, tá? Isso serve para qualquer situação, mas no nosso caso aqui, né, no curso de administração, nós estamos falando de entregas que estão relacionadas aos resultados da organização, os resultados do negócio. Então, quando ela faz essa associação, então ela consegue fazer o quê? Ela consegue entregar a decomposição dos sistemas, dos processos, para identificar aquilo que está dificultando a fluidez do processo, a fluidez do sistema, as restrições, porque aí quando ela identifica as restrições, ela vai proporcionar a correção, o ajuste disso, ou, né, ela vai identificar as oportunidades que serão úteis para o aprimoramento e para a evolução do sistema ou do processo, tá? Então essa aí é a competência sistêmica. E aí, pessoal, para finalizar então essa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre ética. Provavelmente vocês estudaram isso lá no primeiro ano, né? Mas é sempre bom resgatar e deixar claro que vocês tiveram isso lá, essa aula lá no primeiro ano, não foi à toa, né? Não foi só para completar a carga horária. Né? É porque faz parte do nosso cotidiano profissional o desenvolvimento, né, da ética profissional. E aí é importante a gente resgatar o assunto e contextualizar esse assunto dentro das diversas áreas da administração. E aqui em administração do sistema de informação não poderia ser diferente. Primeiro, um resgate, né? Então existe uma diferença entre ética e moral. Qual é a diferença entre a ética e a moral? Normalmente, quando a gente fala de moral, nós estamos falando dos usos e costumes de uma cultura.
né? Então eu gosto muito de usar o exemplo da roupa. Os índios andavam pelados, nus. Quando lá Pedro Álvares Cabral aportou por aqui, para essas terras. E os europeus andavam vestidos. Mesmo no calor aqui tropical, eles, né, da ponta do dedão até a ponta do cabelo, porque eles usavam também chapéus, né? Eles estavam vestidos. Quando você olha, né, para a roupa, é um costume, né, um uso, ela tem uma moral por trás. Então, para os europeus, andar nu era imoral, era uma ofensa, era uma agressão, né, era um pecado, inclusive era passível até de punições severas. Né? Na Idade Média, pessoas que andavam sem nuas, né, pela rua, certamente seriam consideradas endemoniadas, e se o exorcismo não desse certo, ia para a fogueira. Tá? Ao passo que para os índios, andar nu era absolutamente normal, era natural, não tinha nada de errado. Então, sob o ponto de vista moral, andar nu para os índios era moral, totalmente moral, correto, era o certo a ser feito. Já para os europeus era imoral, era errado. Inclusive, sob o ponto de vista, né, do catolicismo, pecado. Então veja que a moral ela está muito ligada aos usos e costumes de uma cultura. Então, dependendo da cultura, aquilo é certo ou errado, aquilo é bom ou ruim, aquilo é pecado ou não é. Né? Então, quando, por exemplo, alguns povos, né, eles aceitam a poligamia e entendem isso como algo normal, né, para eles é normal. Mas quando você olha, por exemplo, de novo, né, para a cultura ocidental cristã, a poligamia é pecado. Quer dizer, a mesma coisa para um povo, para uma cultura é normal, não é um problema, para outra é um problema. Né? Chega a ser até um pecado que pode condenar a alma para o inferno. Então notem que a moral ela vai estar muito ligada aos usos e costumes. E é óbvio, então ela tem uma ligação muito forte, né, com a cultura daquele povo, com aquilo que as pessoas acreditam e aquilo que acabou sendo, vamos dizer assim, acordado, né? E não é um acordo formal, né, por escrito, mas é um acordo que está ali tácito entre as pessoas que vivem naquela comunidade. E se alguém vem de fora querer conviver naquela comunidade, ele vai ter que aceitar essas condições, porque senão ele não vai ser inserido no grupo e nunca vai ser pertencente ao grupo. Tá bom? Muito bem. Existe a moral, a melhor moral, a moral correta, a moral absoluta? Não. Né? A gente sabe que, até pelos estudos de história, que os europeus tentaram impor a moral cristã aos diversos povos, né? E nessa imposição, muitas vezes até eles se valendo de muita violência. Então todo aquele amor, né, pregado por Jesus Cristo na Bíblia, ele só estava no discurso, porque na prática o que se via muitas vezes não era amor, mas era ódio, era raiva, era violência, era agressão, né? Então, quando se quis impor, né, aquele modo de pensar religioso aos indígenas que não tinham uma religião estruturada, né, ou aos povos africanos que tinham a sua religião estruturada, mas que tiveram que abandoná-la ou por sincretismo, né, disfarçá-la, como aconteceu, né, com as religiões de matrizes africanas aqui no Brasil, que acabaram aproximando as suas divindades originais africanas, né, aos santos católicos para poder disfarçar, né, que ainda permanecia viva, né, aquela fé original da África. Notem que não tem o certo e errado. Não tem como falar que a religião de matriz africana ela é melhor ou pior do que a religião de matriz europeia ou de matriz oriental. Não existe isso. O que a gente pode dizer da moral é que assim, você tem que entendê-la, né, e respeitá-la. E se você quiser se inserir naquele povo, você vai ter que se sujeitar àquela moral, porque senão não vai fazer o menor sentido você querer se inserir nele, né, naquela comunidade. Quando a gente fala de ética, a ética, a preocupação dela é que é meio que é uma tentativa de você racionalizar a moral. É como se você estivesse criando uma ciência da moral.
E aí você passa a questionar a moral, mas não questionar no sentido de contestá-la, de destruí-la, né? É no sentido de entendê-la. E você procura, então, nesse olhar mais racional da moral, você procura, por meio, né, de racionalidade, é, você procura entender, né, e observar aquilo que de fato é bom e que deve prevalecer sobre todas as outras coisas, e aquilo que talvez seja questionável e não deveria fazer parte da ética. Pode permanecer sendo moral, porque faz parte da cultura daquele povo, mas não necessariamente é algo que eu preciso incorporar na ética. Então a ética acaba sendo um estudo racional que tenta observar de forma imparcial, de forma laica, a moral e extrair dela aquilo que de fato, em essência, é bom e que deve ser reproduzido pelas pessoas em qualquer circunstância, né? Então é por isso que a ética ela acaba até se transformando muito mais num código, né, universal daquilo que é bom, daquilo que deveria prevalecer, né, do que de fato mais uma alternativa à moral, porque no fundo ele acaba tirando da moral essas coisas, né? A moral é a fonte, né? Ele não pega tudo, porque tem um filtro que é a racionalidade, a imparcialidade e a laicidade, porque também há um esforço quando se pensa em ética em você escapar, né, da cosmogonia, né, das explicações mitológicas, tá bom? Bom, acho que vocês devem ter se recordado aí dessas aulas, né? Então, de um modo geral, na ética, algumas regras acabam sendo comuns, né? Independente de qual seja a moral, se ela é uma moral africana, europeia, asiática, americana, enfim, é muito comum, né, em todas essas expressões de moral dos diversos povos e culturas que existem no planeta, é que fazer ao outro que gostaria de fazer a si próprio, né, é praticamente uma regra presente em todas elas. Tanto que Kant, né, ou Kant, desculpa, Kant, Clark Kent, não é o super-homem, né, o filósofo alemão, né, o Kant, ele vai dar nome para essa regra, ele chama denomina de regra de ouro, né, faça ao outro que você gostaria que o outro fizesse a você. Essa é uma regra que cabe em qualquer situação. Não é mesmo? Aí você fala assim, mas o masoquista. Bom, não. Aí a gente está falando das exceções. Estou falando da regra, né? Não da exceção. A regra, a grande maioria das pessoas, né, se elas tiverem, né, essa regra muito clara, né, na mente delas, se elas fizerem ao outro que ela gostaria que o outro fizesse a ela, a convivência sempre vai ser harmoniosa, vai ser sempre pacífica. Tá certo? E normalmente, né, na ética, existe essa outra preocupação, que é não causar prejuízo. Não causar prejuízo ao outro. E aí, olhando agora, né, para a administração, não causar prejuízo para o ambiente de negócio. Então, não causar prejuízo para o cliente, não causar prejuízo para o fornecedor e também não causar prejuízo para si próprio, né, no caso da própria organização ou para aqueles que compõem a organização, para os trabalhadores, para os proprietários daquela organização, né? Mais especificamente agora, pensando em administração do sistema de informação, a questão ética ela ficou escancarada. Se em algum momento alguém não tinha certeza, agora não há mais dúvidas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela traz à tona uma questão ética muito importante, que é o uso dos dados das pessoas, do uso das informações das pessoas. A proliferação e a popularização das redes sociais fez com que as informações das pessoas ficassem à disposição, né, das organizações, dos algoritmos, para se fazer inclusive manipulação dessas pessoas. Agora nós aqui no Brasil, isso já era um dilema ético, isso já fazia com que as organizações e as pessoas questionassem uma série de coisas. Vou dar um exemplo, eu saí da rede social Facebook já há 4 anos. Eu estou há 4 anos no Facebook. Por quê? Porque sempre me incomodou saber que a empresa estava usando as minhas informações para enriquecer. E eu achava isso um absurdo, porque ela não perguntou se ela podia usar as minhas informações para ela ganhar um centavo que fosse. E sequer ela fez um acordo comigo,
de parte desse valor que ela ganha com as minhas informações, ela me remunerar de alguma forma. Então, olha só, ela praticamente usa minhas informações para enriquecimento próprio, ela não compartilha essa riqueza comigo, né? E em algumas situações ela até usa essa informação contra os meus interesses. Como eu não tenho como enfrentar o Facebook, o que eu fiz? Bom, eu deixei de ser um dos que contribuem, né? Então eu não contribuo com o enriquecimento do Mark Zuckerberg, né? Pô, professor, você é insignificante porque você é 7 bilhões de avos da população. Tudo bem, né? 7 bilhões de avos é um número ínfimo, né? Quase é um infinitesimal insignificante mesmo. Mas imagine que os bilhões de habitantes desse planeta começassem a tomar... Na verdade, não é os 7 bilhões, né? Acho que são em torno de quase 2 bilhões que estão ali no Facebook, interagindo, né? Entre pessoas físicas e jurídicas. Mas imagine que metade, 50% desses 2 bilhões aí, eles percebessem isso e fizessem igual a mim. Qual seria o impacto disso no negócio do Facebook? E eu tô falando do Facebook, mas eu nunca entrei no Instagram, nunca tive. E só faço parte da rede LinkedIn por razões profissionais. Porque também tem problemas lá, tá? Mas razões profissionais me levam a ficar lá. E às vezes a gente precisa, né, desse tipo de relação. Eu quero colocar minha opinião em algum lugar e eu uso o Twitter. Tá bom? Só que agora, aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela impõe, aliás, mais do que impor, ela imputa responsabilidades às organizações. E nós, administradores, aí presta atenção, nós, inclusive vocês, quando vocês assumirem a responsabilidade sobre uma organização, a lei geral é muito clara. Você é responsável, caso a empresa faça mau uso das informações das pessoas, você, administrador da empresa, você responde criminalmente. Então nós precisamos estudar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Para quem assistiu lá a palestra do Rony, né, que falou sobre Big Data, ele comentou isso, que era muito importante se familiarizar com a LGPD, porque ela já está valendo, e você não pode alegar desconhecimento. Eu não conheço a lei, por isso que eu cometi esse engano, né? Não. Primeiro, não é engano, é crime. Tá? E segundo, você não pode alegar desconhecimento, você tem que estudar, tá bom? Porque agora, cada vez mais, o uso das informações precisa ser de uma forma ética. Então você tem que usar as informações das organizações de modo que não cause prejuízo para ninguém. E mais do que não causar prejuízo para ninguém, que seja de uma forma respeitosa, que você faça para com o trabalhador, para com o cliente, para com o fornecedor, para com o concorrente, para com a natureza, para com o governo, aquilo que você gostaria que cada um desses fizesse para você. Então, há uma demanda ética muito clara, muito explícita. Não há como você falar que não existe isso com a efetivação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e eu convido vocês para estudar, tá bom? Não vou aqui, a gente não vai estudar a lei aqui, até porque não é a minha formação, né? Eu estudei Direito, como vocês, né, para ter noção, mas eu não sou formado em Direito, não sou bacharel em Direito, muito menos advogado, né? Então eu não vou fazer com vocês um estudo do ponto de vista do direito, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam a lei, tomem ciência das exigências que essa lei está impondo às organizações, e vocês, como administradores, não só pelo temor, né, da punição, mas pela postura ética, né, porque vocês são profissionais éticos, vocês saibam lidar com as informações, fazer um uso adequado, correto, o uso ético das informações. Beleza? Pessoal, o nosso próximo tema, então, eu volto a falar com vocês agora só lá no dia 9 de novembro. Então, no dia 9 de novembro, eu vou tratar sobre Revolução 4.0, tá bom? Então, vai ter uma videoaula sobre 4.0, apesar que no dia 9 de novembro, também já vou adiantar aqui, então eu vou dispor essa videoaula, né, sobre Revolução 4.0, e eu também estarei, né, ao vivo e a cores, né, lá no Moodle, no nosso encontro síncrono,
para esclarecer dúvidas, para bater papo, enfim. Vai ser no dia 9, uma segunda-feira, vai ser o dia em que eu vou estar à disposição de vocês para conversar, para esclarecer dúvidas, para falar sobre a avaliação da quarta-feira do dia 11 de novembro, enfim. Eu estarei lá à disposição de vocês, além de deixar à disposição, né, esse material na forma também de videoaula. E é óbvio, né, se vocês quiserem aproveitar, a gente pode falar também um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, fórum de dúvidas, estejam atentos às atividades aí que estão sendo propostas para todas essas aulas que estão aí disponíveis no Moodle, tá bom? Pessoal, cuidem-se, né? Muito obrigado aí pela compreensão de vocês com o início do componente curricular. Mais uma vez eu agradeço imensamente a paciência de vocês, agradeço muito a compreensão de vocês. Espero que vocês aproveitem aí todas essas videoaulas e todas essas atividades, o material que eu coloquei à disposição, as referências, né? E que minimamente vocês aprendam, né, esses conteúdos todos para desenvolver a competência de visão sistêmica, tá bom? Estarei sempre à disposição de vocês para maiores informações, maiores explicações, tá bom? E mesmo no futuro, quando for possível, né, novamente as aulas presenciais, eu estaria à disposição se houver a necessidade de alguma compensação, que esse formato, né, de ensino remoto emergencial, lembrando que é emergencial, né, então esse formato de ensino remoto emergencial possa ter causado, né, em termos de prejuízo aí para o aprendizado de vocês, tá bom? A gente, lá no futuro a gente dá um jeito de compensar ou de recuperar caso vocês se sintam, né, com alguma necessidade diferente, tá? Eu sei que nesse ponto talvez não seja igual para todos, então alguns vão falar, não, o que você ensinou é o suficiente, com o que você ensinou eu me tornei um profissional bem sucedido em administração. Mas para outros pode ser que, puxa, eu precisava aprender mais, eu precisava detalhar um determinado conhecimento ou uma determinada ferramenta, então eu estaria sempre à disposição de vocês, tá? Não só pela condição de coordenador, mas também por ser o professor responsável aí do componente curricular. Pessoal, muito obrigado, né? Bons estudos para todos vocês e até a próxima.